Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu fiz esse vídeo com a intenção de ajudar vocês, tá? É um vídeo extra, vocês não precisam assistir esse vídeo, tá? Mas para quem não conseguiu fazer os exercícios ou não conseguiu chegar nas respostas dos exercícios, então achei por bem fazer esse vídeo aqui, tá? Então eu vou pedir o seguinte para vocês que não conseguiram ou que estão com dificuldade. Para a gente fazer o aprendizado entrar melhor na cabecinha de vocês, nós vamos fazer o seguinte: eu vou resolver os exercícios de forma mais lenta aqui, mas cada pergunta que eu fizer, eu peço que vocês acompanhem o meu raciocínio. Se eu fizer uma pergunta, você para o vídeo e tenta responder, tá? Porque assim vai ser uma forma de você estar absorvendo mais conteúdo, tá? Aprendendo mais efetivamente, tá bem? Façam isso, por favor, porque isso ajuda no entendimento, tá bem? Então, vamos lá. É o seguinte, ele dava esse gráfico, que é um gráfico de solubilidade, ou seja, ela tem quantos gramas, aqui ó, é a massa em gramas de cada sal desse aqui, dissolvida em 100 gramas de água. O quanto dissolve numa determinada temperatura que está aqui no eixo X, em graus Celsius, essas temperaturas. E isso, quando eu tenho um gráfico de solubilidade em 100 gramas de água por temperatura, eu tenho um gráfico de solubilidade, de coeficiente de solubilidade, as curvas de solubilidade, tá? E aí, o exercício pedia qual soluto mais solúvel a 20 graus Celsius. Como que a gente interpreta? Eu tenho vários solutos aqui, né? Eu quero saber a 20 graus Celsius qual solubiliza mais. Então, aqui, ó, eu tenho a temperatura de 20 graus Celsius. O que solubiliza mais é aquele que eu consigo pegar o becker e colocar mais soluto ali dentro e dissolver, não fica parecendo sólido, né? Ou seja, aquele que permite que eu coloque mais massa aqui dentro é o mais solúvel, tá? Então, aqui eu tenho várias massas, ó. Aquele que fica mais em cima é o que dá mais massa nessa temperatura. E um gráfico desse tipo a gente sempre interpreta assim, a gente segue pelo eixo, no caso aqui o eixo da temperatura, porque ele me deu a temperatura, né? E eu vou indo até encontrar o soluto que tá mais em cima, porque o soluto que tá mais em cima tem maior massa, ó. O NaNO3, o nitrato de sódio, tá aqui, ó. Ele tem quase 90 gramas, é o que tem mais. Se fosse, por exemplo, o K2CR2O7, o dicromato de potássio na linha roxa. O dicromato de potássio, quanto que ele solubiliza a 20 graus Celsius? Ele solubiliza 10 gramas. Quanto que por exemplo, aqui o KCl, linha azul. O KCl solubiliza quanto? O KCl solubiliza 30 gramas. Ou seja, quando eu coloco em 100 gramas de água dicromato de potássio, na temperatura de 20 graus Celsius, eu consigo solubilizar só 10 gramas. Já se eu colocar cloreto de potássio, ele solubiliza 30. Eu posso tacar 30 gramas ali dentro que ele solubiliza, né? E se for o nitrato de sódio, quanto que ele solubiliza? Quase 90. É o que mais solubiliza, é a curva que está mais em cima. Ou seja, aquele que é mais solúvel é o nitrato de sódio, porque é o que está mais em cima, é o que solubiliza mais gramas em 100 gramas de água nesta temperatura que o exercício está dando de 20 graus Celsius, tá? Então tá ali, é o NaNO3 que solubiliza 90 gramas. Na verdade não é 90 gramas, é aproximadamente 90 gramas, tá? Em 100 gramas de água. Letra B ali, qual o coeficiente de solubilidade aproximado do nitrato de potássio a 40 graus Celsius? Nitrato de potássio é o KNO3, ó, tá aqui. Deixa eu só apagar aqui. Ó, o nitrato de potássio tá aqui, ó, KNO3. Ele quer saber qual é o coeficiente de solubilidade, ou seja, o quanto que ele solubiliza, qual é a massa que eu consigo colocar dentro do becker com 100 gramas de água na temperatura de 40 graus Celsius. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a temperatura de 40 e vou ir subindo até encontrar a curva do KNO3. Porque quando ele encontra a curva, lembra que exatamente em cima da curva eu estou exatamente no limite que ele solubiliza. Eu estou exatamente no coeficiente de solubilidade.
que é a quantidade máxima que a gente consegue dissolver de um soluto em 100 gramas de água numa determinada temperatura. Nesse caso, a temperatura é 40. E aí eu cheguei lá no KNO3, na curva, e daí eu vou até chegar aqui, ó. Encontrei quanto? Encontrei 60. O que é 60? É 60 gramas de sal em 100 gramas de água. Ou seja, eu consigo colocar ali de KNO3, eu consigo colocar 60 gramas nesses 100 gramas de água que já estava ali, tá? Então, qual que é o coeficiente de solubilidade a 40 graus Celsius? É 60 gramas por 100 gramas de água, tá? E a letra C ali, se a temperatura da solução saturada de KCl, então cadê o KCl? Vamos encontrar aqui, ó. A curva do KCl é essa azul escura. Baixar de 70 graus para 50 graus. Então, ele está me pedindo aqui, ó, 70 graus e 50 graus. O que acontece com o KCl? Haverá corpo de fundo? Quanto? Bom, então vamos ver o que acontece com essa solução a 70 graus. Então, a 70 graus, eu vou subir aqui até a minha curva, que é a curva do KCl, que ele está pedindo, e parou aqui. Encontrei a curva. Encontrei essa curva, vou lá no eixo Y para ver o que ele me diz, né? Ou seja, a 70 graus, vou tirar a informação aqui, ó, a 70 graus Celsius, o que significa isso, né? Essa ligação que eu fiz. Que a 70 graus Celsius, o KCl solubiliza 50 gramas em 100 gramas de água, né? Aqui, chegou no 50. É praticamente 50, tá? Não é 50 exatos, mas para facilitar nosso entendimento. E o que mais? A 50 graus, ele tá pedindo, né? A 50 graus também, vou ir lá até encontrar a curva. Encontrei a curva. Agora, eu vou aqui pro eixo Y. No eixo Y, encontrei 40. 40 o quê? Me diz, né? Me diz que a 50 graus Celsius, eu encontrei 40. 40 o quê? 40 gramas por 100 gramas de água. Então, veja bem, a 70 graus Celsius solubiliza 50 gramas de KCl e a 50 graus solubiliza 40 gramas por 100 gramas de água, tá? De KCl. Então, o que acontece com o KCl se baixar a temperatura, pessoal? Imagina lá. Vamos imaginar o Becker, vamos imaginar o experimento. Eu tinha lá uma temperatura de 70 graus. E nesses 70 graus solubilizou tudo os 50 gramas, tá? Tava tudo solubilizado. Mas aí eu baixei a temperatura. Eu baixei a temperatura para 50 graus Celsius. O que aconteceu com esses 50 gramas? Ele precisa de 70 graus para solubilizar 50 gramas. A 50 graus ele solubiliza só quanto? Só 40, solubiliza menos. Então, 40 gramas solubilizou. E os outros 10? Os outros 10 foram lá para o fundo, né? Então, o que acontece? Forma corpo de fundo. Sim, forma corpo de fundo. Quanto? Quantos gramas? Era 50, solubiliza depois só 40, ou seja, 10 gramas vai para o fundo, ok? Então, tá aqui, ó, a 70 graus Celsius eu solubilizo 48 gramas, quase 50, né? A 50 graus Celsius eu solubilizo 40 gramas, dá uma diferença de 8 gramas que forma de corpo de fundo. Então, aqui esse cálculo tá mais exato, porque lembram que eu não cheguei exatamente nos 50, tá? Chegou próximo ali, tá? O que importa para mim é que vocês entendam a linha de raciocínio, tá bem? Pessoal, se ainda assim ficou dúvida, lembrem de procurar o atendimento, tá? Ok, então esse foi o vídeo que eu fiz sobre a primeira parte, que é a parte de coeficiente de solubilidade, tá ok?